Bem-vindos ao módulo 8 do curso dos ETFs americanos. Caso você tenha alguma dúvida, vá lá na comunidade Dúvidas de ETFs americanos e deixe sua dúvida lá. A comunidade fica aqui mesmo nessa plataforma que eu pessoalmente vou responder lá e tirar suas dúvidas. Então vamos para a aula do módulo 8. No módulo 8, cara, tem muita coisa legal nesse módulo. Eu vou mostrar alguns sites legais para a gente pesquisar e comparar ETFs, tá bom? 2 sites bem bacanas aqui. E vou trazer aqui uma lista de ETFs para estudo. Eu já vou economizar esse seu trabalho de ir atrás e pesquisar os ETFs. Eu vou trazer uma lista aqui bacana já de ETFs para você, que de repente você pode estudar eles e colocar aí na sua carteira. Então, hoje, realmente, nessa aula de hoje tem ouro aqui para você estudar. Sites para você encontrar os ETFs. Eu vou colocar aqui alguns sites que eu acho interessante. O ETF.com foi um site muito bom durante um tempo, só que agora ele é pago. Então, se você tem dinheiro para pagar a assinatura, ele é um site muito bom, muito completo, com muitas informações. Mas tem outros sites gratuitos também. E eu vou mostrar esses 2 sites aqui hoje para vocês. É o site ETFDB, que é o ETF Database, e o ETFRC. Aqui no etfdb.com, é o ETF Database, aqui você pode ver os ETFs por setores, você pode ver quais são os maior volume, menor volume, os maior patrimônio, menor. Você pode pegar os ETFs de renda fixa, pode comparar ETFs para ver taxas e tudo mais. Um site muito interessante. Vou mostrar para vocês aqui. Você pode pesquisar aqui qualquer tipo de ETF, você vai achar nele aqui, ETF americano, né? Aqui embaixo ele já traz alguns setores para vocês. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o setor de real estate, vou clicar aqui. Ele já traz para mim aqui uma lista aqui embaixo, ó, uma lista dos ETFs de real estate, de maior patrimônio para o menor, né? Total Assets. Então aqui, ó, o VNQ, que é o que tem maior patrimônio, tem aí 33 bilhões. A gente tem aqui o SCHH, que é da Charles Schwab também, que é um ETF muito bom de real estate. Então esse site aqui, ele já traz essa ferramenta aqui de você procurar por setores e você pode filtrar os ETFs até você achar os melhores ETFs aí de cada setor, de cada tese, de cada índice, né? Você pode fazer análise dos ETFs inclusive. Por exemplo, se a gente for aqui em Tools, você vem aqui, ó, Head-to-Head ETF Comparison Tool. Você vai clicar aqui. Você pode escolher 2 ETFs. Então, por exemplo, eu vou comparar o ETF IAU, que é um ETF de ouro, eu vou comparar ele com, pode ser o IVV mesmo. Vou fazer a comparação aqui. Então, ó, ele já traz aqui para mim o nome dos fundos, qual é o investimento, né? Qual é o índice de investimento dele, no que ele investe. Ele traz taxas, quem é a gestora, desde quando que o ETF foi criado, o volume de negociação por dia, o patrimônio total do ETF, né? E traz o homepage, que é a página da gestora do ETF. Então, é um site aqui bem interessante, etfdb.com, que é o ETF Database. Qualquer dúvida, manda aqui na comunidade que eu vou responder vocês. Esse aqui é o etfrc.com. Tem algumas ferramentas interessantes, mas a mais interessante para mim aqui é essa aqui, ó. Você vai em ETF Tools, você vai clicar aqui, você vai aqui em Fund Overlap. O que é o overlap? É a sobreposição de fundos. Quando você pega 2 ETFs, tem ações que estão nos 2 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma Apple, se você pegar o VTI e o VT, essa Apple vai estar nos 2. Então, esse site ele mostra justamente isso. Quais são as ações e o porcentagem de ações que estão nos 2. Para você ver que, de repente, você está comprando ETFs que são bem parecidos ou muito iguais. Só para você ter noção. Hoje é muito difícil você, montando uma carteira de ETFs, você não ter sobreposição. Uma ação que vai estar em 2 ao mesmo tempo. Mas aqui é só para você evitar uma sobreposição em excesso, né? Você, de repente, compra 2 ETFs que fazem a mesma coisa. Por esse site que você vai saber. Então, você vai vir aqui. Vamos comparar, por exemplo. Tem 2 ETFs aqui. Então, eu vou pegar o VNQ, que é um ETF de Real Estate. E eu vou pegar o SCHH, que é um ETF de Real Estate também. Eles seguem índices diferentes, então vai ter muita empresa igual dentro deles, né? Vai ter uma ou outra que vai estar fora, mas a maioria deles vai ser igual. Então, vou dar uma olhadinha aqui, ó, Found Overlap. Ele fala que tem um overlap de 88%. Então, cara, eles são 88% iguais, esses ETFs, mas ele dá mais detalhes. Ele fala aqui, ó, que 75% das ações do VNQ estão dentro do SCHH e 96% das ações do SCHH estão dentro do VNQ. Então são ETFs muito iguais. Não faria sentido você ter os 2 na mesma carteira. Se fosse um overlap ali no total, aqui, sei lá, de uns 20, 30%, até faria sentido. Mas 88% já são praticamente ETFs gêmeos. Então essa é uma ferramenta muito interessante. Outra ferramenta que eu gosto muito é o Google Finanças. Ele está melhorando muito. Eu queria só mostrar para vocês que você pode fazer a comparação histórica de cota de preço dos 2 ETFs. Eu vou fazer uma comparação aqui de 2 ETFs. Então, eu vou comparar aqui o ETF VTI, que é o ETF da Bolsa Americana. Vou clicar aqui, certo? E aí você vê aqui embaixo, ó, tem comparar com. Eu vou clicar aqui e vou selecionar algum outro ETF para
comparar com o VTI. Eu vou comparar aqui com o ETF VEA, que são os países desenvolvidos sem os Estados Unidos. Então, ó, fiz a comparação dos dois aqui, vou puxar o tempo máximo aqui. Então, aqui em azul, o ETF VTI é a Bolsa Americana, em amarelo aqui é o ETF VEA, que são as bolsas dos países desenvolvidos sem Estados Unidos. Então, aqui ele mostra a comparação. Posso pegar no período desde que o ETF foi criado, posso pegar no dia, no mês, no último ano, nos últimos 5 anos. Então, aqui ele faz a comparação de 2 ETFs. Você pode até acrescentar mais ETFs aqui para você comparar. O Google Finanças é uma ferramenta muito boa para a gente fazer isso e ela é gratuita também. Agora, se você quer realmente pesquisar um ETF a fundo, você vai na página da gestora. Eu já mostrei para vocês como é que faz aqui. Qualquer coisa, volta um pouquinho algumas aulas atrás aí. Você tem que ir na página da gestora para você ver todas as informações oficiais do ETF. Alguns sites para você montar a carteira, que você pode montar a sua carteira, ele vai colocar percentuais e tudo mais. Você pode até juntar ações, renda fixa, né? E ele faz uma consolidação da sua carteira, né? Junta corretoras diferentes. São esses sites aqui, Investidor 10 e Status Invest. Eu vou colocar uma lista de ETFs de estudo aqui para vocês. Não é recomendação de investimento, tá bom? É para você estudar. Eu já mastiguei vários ETFs aqui, já os mais negociados, os principais de cada tese, dos principais índices, e coloquei ele aqui. São ETFs que provavelmente vão aparecer numa boa carteira de investimentos em ETF. Não é recomendação, mas é para você estudar. A parte de montagem de carteira está lá no módulo 10 para a gente fazer um passo a passo, beleza? Então, primeiro aqui, ETFs de índices amplos. A gente tem o VT, que investe no mundo todo, países emergentes e desenvolvidos, empresas grandes, médias e pequenas. Essa é a famosa base neutra, que ele pega o mundo todo. Ele já tem as proporções de cada país ali com o tamanho da bolsa. VTI, todas as empresas das bolsas americanas dos Estados Unidos. VOO, IVV e o SPY. Esses três investem no índice S&P 500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O ETF VEA que eu mostrei para vocês são as bolsas dos países desenvolvidos, né? Só países desenvolvidos, empresas grandes, médias e pequenas, e ele exclui Estados Unidos. O VXUS é no mundo todo, então países emergentes e países desenvolvidos, empresas grandes, médias e pequenas, só que ele exclui Estados Unidos. Então ele é mundo todo menos Estados Unidos. QQQ são as 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa da Nasdaq. Nasdaq é uma bolsa aí uma bolsa mais recente lá dos Estados Unidos, né? Foi uma das últimas bolsas abertas. Tem muita ação de tecnologia lá, então as 100 maiores acaba que pesa um pouquinho dessa bolsa específica em tecnologia. VWO, somente países emergentes. Brasil, Índia, México, entre outros aí. INDA investe em empresas grandes e médias da Índia. MCHI, empresas grandes e médias da China. E aqui tem um asterisco grande aqui, porque somente as empresas disponíveis para investidores internacionais, ou seja, Bolsa de Hong Kong. A única bolsa na China que é aberta para nós investidores internacionais é a Bolsa de Hong Kong. A China é a segunda maior economia do mundo, mas quando a gente fala de bolsa de valores, são poucas ações que são disponíveis para a gente investir. No caso, é o MX, que é o MCHI, é o ETF que tem aí essas ações aí. VGK, empresas das bolsas de valores da Europa especificamente. São as maiores bolsas de valores da Europa. EWZ são as empresas grandes e médias do Brasil. Sim, é um ETF de Brasil. Ele é cotado em dólar, mas é um ETF de Brasil. Bom, agora aqui alguns ETFs de renda fixa. Então esse SGOV ele é excelente para você fazer caixa em dólar. Ele é tipo um tesouro Selic lá deles. Por quê? Porque ele pega os títulos do Tesouro Americano de curta duração, de 0 a 3 meses, que são Treasury Bills. Tem o TFLO, que ele faz a mesma coisa, só que são títulos de até 2 anos, são Treasury Floating Rate. Então esses dois primeiros aqui, eles oscilam muito pouco na cota. Por quê? Porque os títulos ali dentro deles são títulos de curta duração, não tem oscilação no preço, portanto o preço da cota do ETF não vai oscilar, ele não oscila, é coisa de centavinhos assim, a oscilação dele. Então o pessoal usa esses dois ETFs aqui para fazer caixa. Obviamente que o SGOV é um pouquinho melhor, porque como é título de 3 meses, é bem estável o preço da cota dele. BND, aí ele faz uma diversificação, que ele pega títulos do governo americano, ele pega títulos privados de renda fixa, ou seja, de bancos e empresas, com duração de 10 anos em média, então ele estende um pouco mais. Então esse ETF ele tem um pouco mais de oscilação no preço da cota. Ele é bom para investir em renda fixa, mas ele não é bom para reserva de emergência em dólar, para você montar uma reserva em dólar, porque o preço da cota dele às vezes cai um pouco, às vezes sobe um pouco. E o TLT é o mais arriscado deles, porque ele investe em títulos de mais de 20 anos do governo americano. O governo americano ele é seguro, mas o
preço do título oscila durante esses 20 anos até chegar no vencimento. Se você quiser sacar o valor, ele pode estar oscilando, pode estar até negativo no momento, antes do vencimento. Então, esse ETF ele faz isso, ele pega títulos aí em média de 20 anos, por isso que o preço da cota do TLT vai oscilar bastante. ETFs de dividendos, coloquei 4 aqui para vocês, SCHD, VIM, DHS e o Nobel. Então, o SCHD ele pega 100 empresas, e na minha opinião é o melhor ETF, porque ele passa vários critérios de fluxo de caixa, de dívida, caixa, ele pega a saúde financeira da empresa, empresas que estão pagando dividendos crescentes aí, e ele paga a cada 3 meses. O VYM tem 500 empresas do mundo pagadoras de dividendo, ele exclui REITs e distribui a cada 3 meses. DHS ele tem mais de 300 empresas americanas pagadoras de dividendo, paga mensalmente, e o NOBL, que são as empresas que crescem seus dividendos consecutivos por 25 anos. É um ETF que tem menos empresas, mas porque é uma seleção muito específica, né? São empresas que pagam dividendos de maneira consecutiva por 25 anos. ETF de Real Estate, que são os fundos imobiliários deles. A gente tem 3, VNQ, SCHH e o XLRE. Então aqui está a descrição dos 3. ETF de criptomoedas e commodities. Eu tenho o IAU, que ele investe em barras de ouro. É literalmente isso. Ele tem barras de ouro num cofre. Você fica exposto no preço da cota. Então, se o ouro sobe de preço, o preço da cota sobe. Se o ouro cai de preço, o preço da cota desce. Existe um ETF disso também em prata, que é o SLV. Tem o IBIT, que é a mesma ideia, só que um ETF de Bitcoin. ETF de setores e algumas teses diversas. Tem o URA, que investe em empresas que fazem mineração de urânio e produção de componentes nucleares. Então, é um ETF de um setor bem específico e arriscado. XOP, empresas de exploração e produção de petróleo e gás, setor específico de petróleo e gás. O YOLO, empresas que cultivam cannabis, é uma tese muito arriscada, mas só para você saber que existe esse tipo de tese. SOXX, são empresas que desenham, fabricam e distribuem semicondutores, que é uma área que cresceu muito, mas é uma área mais arriscada também. É uma lista resumida, mas, cara, vários dos ETFs que você vai ter na sua carteira provavelmente são ETFs aqui desta lista. Se você tiver alguma dúvida, marca aqui na comunidade dúvidas de ETFs americanos que eu pessoalmente vou responder vocês. Na aula de hoje é só e a gente se vê lá no módulo 9.